E aí, hoje, então, a gente vai tratar de um filme, um documentário que foi lançado recentemente, e aí eu vou trazer mais detalhes desse documentário para vocês, conversando aqui com o nosso convidado, esse jornalista, pesquisador, que é o GG Albuquerque. Então, antes de chamá-lo, deixe-me apresentá-lo. Como disse, né, ele é jornalista, ele é doutorando em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco, onde ele estuda músicas eletrônicas afrodiaspóricas. Ele escreve o site Volume Morto e é cofundador do Embrasado, que é um portal jornalístico e podcast dedicados às culturas musicais das periferias brasileiras. Aliás, gente, eu recomendo fortemente, vou conversar com ele até, né, para ele falar um pouco mais desses outros dois projetos. Ele também foi membro do júri oficial do Festival de Cinema de Tiradentes em 2023 e escreveu sobre o funk para a Condzilla, para o UOL, também para a Vice Brasil e muitos outros veículos. Então, agora sim, devidamente apresentado, GG Albuquerque, boa noite para você, muito obrigada por atender os nossos convites aqui, vir aqui ao Farol Brasil, seja bem-vindo à cultura brasileira. Oi. E aí, é isso. E aí, então, vamos começar a conversar, a trocar ideia sobre esse documentário, né, que você é diretor, o Terror Mandelão. Mas antes, então, mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Thalita, boa noite, pessoal. Feliz de estar aqui. Vamos lá, olha só. Então, o Gigi Albuquerque, eu comecei a comentar, né, desse documentário antes de começar a aqui conversar com você sobre este filme que chama-se Terror Mandelão, que aborda o som, a tecnologia, que tô lendo uma parte da apresentação do filme, tá, gente? E o mercado de trabalho dos bailes funks das quebradas de São Paulo, eu vou colocar o trailer, tá, para as pessoas, inclusive o filme completo já está disponível, viu, pessoal? Vou Tá no colocar aqui para o YouTube. pessoal, tá no YouTube, exatamente. Para o pessoal conhecer um pouco, né, pela apresentação aí do trailer, e a gente começa a nossa conversa. Vamos lá. Paredão WR, só putaria guardinada. E no peito dessa porra, só quem vai poder gostosinho, ai caralho. Muito tipo de funk dentro do funk. Tem funk mandelão, funk automotivo, funk consciente, funk... todo tipo de funk, entendeu? Eu mesmo prefiro mesclar tudo, fazer todos os tipos de música, mas o meu forte mesmo é o funk bruxaria. Eu comecei a ouvir funk, eu falei, mano, eu não quero só ouvir, eu quero produzir também. Peguei o computador da minha mãe, comecei a produzir lá. Falei, minha música aí. Minha mãe, quando ela viu a primeira vez, falou, meu filho, se você tem esse tipo de música, o que eu vou fazer agora? Safadinha, você quer beijar minha boca, eu só quero. Comecei a cantar em 2010, 2009, tá ligado? O que me encantou foi o quê, irmão? Ver como o pessoal reage, tá ligado? A felicidade das pessoas que é ver aquilo, tá ligado? Pra mim, isso que eu brisei quis ser, tá ligado? Falei, cara, eu preciso ser essa pessoa que transmite energia boa pra todos, tá ligado, mano? Como que tá de gás, parça? Tem que pôr gás? Puta que pariu. Aí, ó, seja DJ de Mandelão e pague pra ir tocar. Pensei várias vezes em desistir, já cheguei até a postar, falar, mano, desisto, tá ligado? Acho que isso não é pra mim. Você tem que entrar no funk sabendo que de um mês pra outro muda tudo. E é um gráfico, sobe, desce. E se você não estiver acostumado, você não consegue viver dentro do funk. DJ K não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria. Segue a gente, tá? Bom, tá aí, esse é o trailer. E eu já tô colocando no chat o filme completo, viu, gente? Tá lá no YouTube disponível para quem quiser assistir. E aí, queria muito te ouvir sobre a ideia, né, do filme em si.
Como é que vocês resolveram realmente organizar isso e produzir esse documentário? Uhum. Então, eu tenho uma pesquisa do funk há muito tempo, é algo que me interessa muito, né? E acabou que eu estava fazendo também uma pesquisa para o meu doutorado e me juntei com o pessoal dessa produtora independente de São Paulo, que é a Pó de Vidro, que são amigos, assim, a gente já tinha trabalhado juntos em outras oportunidades e a gente estava com a ideia de fazer um filme falando sobre essa nova cena de São Paulo, que é o chamado funk bruxaria, né, que é uma vertente do funk que é bem eletrônico e muito dissonante, muito barulhento, uma coisa muito diferente, assim, dentro de um panorama de música eletrônica, de dança mesmo, né, uma música de dança que é extremamente agressiva, ruidosa. E a gente chegou no DJ-K, a ideia inicial era fazer um curta, mas acabou que a gente foi convivendo com ele por tanto tempo, a gente filmou isso por 2 anos, e aí a gente acabou se transformando num longa. E a nossa principal ideia era abordar um pouco o lado artístico mesmo do funk, assim, que a gente sente que não é tanto falado mesmo por aqueles que têm uma visão, digamos, mais progressista, né, sobre essa cultura das periferias, que enxergam o funk pelo seu valor social, que de fato tem, mas acabam esquecendo o quanto essas pessoas que estão fazendo isso aí são artistas independentes, também são trabalhadores da cultura, né? Um trecho aí do trailer, né? Ele até fala, poxa, eu sou um DJ aqui, né, já consolidado nessa cena dos bailes de rua das periferias de São Paulo, especificamente no Heliópolis, e eu tenho que pagar para ir tocar. Então, essa cena que é muito, muito de São Paulo, muito de uma região específica de São Paulo, sobretudo a Zona Sul, e que foi ganhando muita força internacional, era a ideia de a gente mostrar isso pelo lado artístico, experimental da coisa e as relações que vão se desenvolvendo em torno desse personagem que é o DJ-K. E que ao longo do filme acabou ganhando uma projeção internacional e tudo, bem inesperado. Sim. Então essa era a ideia. Inclusive, tem um ponto, né, até a partir da sua fala, e eu vi metade, não assisti inteiro ainda, mas eu acho que tem uma questão, aqui é uma interpretação minha, aí você, né, pode me falar se é isso mesmo, que realmente, né, em torno de toda essa discussão sobre o funk, e tem esse aspecto social, e eu queria até conversar sobre esse ponto também, mas eu acho que tem uma leitura desse documentário, desse filme, que é trazer uma espécie de pragmatismo também dos trabalhadores, né, que estão no universo do funk, porque a gente está dentro, né, dessa dinâmica desse mundo capitalista e de pessoas que precisam trabalhar e precisam ganhar dinheiro, né? Então o funk ele acabou virando justamente o trabalho, o emprego, o negócio dessas pessoas, né? Então acho que tem um pragmatismo e uma forma também de olhar para isso sem, acho que destituído desse lugar até um pouco, digamos, sei lá, de fetiche que se tem sobre o funk, que é real, né? Eu tô falando de quem é de fora, né? Nós que somos do universo que prestigiamos o funk, mas que não estamos ali, de fato, mergulhados dentro desse universo, e que a gente vê o aspecto social, toda a questão de ser uma cultura de periferia e tudo isso que a gente já sabe, discute bastante, inclusive, né? Dada, inclusive, essa conjuntura política em torno do funk. Mas acho que o documentário, e aí queria muito te ouvir nesse sentido, ele traz esse elemento, né, de pessoas que estão olhando o funk como um modelo de negócio, né, que também é importante por uma questão pragmática também. Acho que tem um pouco disso também. Faz sentido isso que eu estou falando? Eu acho que talvez que estejam tentando, talvez, fazer um modelo de negócio, assim, né? Dando um contexto, né, para quem não conhece, o DJ-K foi um artista que, durante o período que a gente estava filmando, eu tive uma conexão com um cara de um selo, que lança, né, discos internacionais, com base em Uganda, lança discos de artistas africanos e tudo, e estava lançando, se interessou, eu apresentei para ele o trabalho do DJ-K, ele acabou lançando um disco do DJ-K, chamado Pânico no Submundo.
o documentário mostra um pouco essa trajetória pré-lançamento do disco, aí quando ele lança esse disco, e aí ele consegue um sucesso internacional, assim, ele é muito elogiado, ele fica entre os discos melhores discos do ano, de acordo com o Pitchfork, que é um site, talvez o site mais importante de música no mundo hoje, né, um site americano e tudo. E a partir daí ele faz turnês internacionais importantes, vai para festivais de música importantes no mundo. Só que pouco antes disso, pouco antes dele lançar esse disco, dele fazer essa turnê, tudo isso, ele estava para desistir da música, assim. Porque ele tinha feito, né, alguns anos antes, tinha feito uma música de muito sucesso ali no período da pandemia, e depois não conseguiu engrenar uma carreira formal, assim, né, e se manter. Então, por muito pouco, a gente não tem esse cara que é, né, um talento da música brasileira, reconhecido fora do Brasil, não estava parando de produzir arte, assim, porque não estava conseguindo, né, os meios para se sustentar. Eu acho que a gente tem as pessoas que não têm tanto contato assim com o funk acabam tendo uma visão muito deturpada de como é o funcionamento desse ecossistema, né? Como o futebol, né? Vocês estavam falando do Vasco, assim, quantos jogadores hoje ganham um dinheiro suficiente, né, para viver e viver muito bem? Assim, é uma pequena fração, né, que está ali no topo da pirâmide, esses jogadores de uma Série A do brasileiro ou de fora, né? A grande maioria está lutando ali para seguir o sonho de alguma forma, e a grande maioria não consegue. Então, é a mesma coisa com o funk, né? Quando a gente apresentou esse filme no Festival de Tiradentes, em 2024, eu acho que sim, uma coisa que eu falei lá foi o seguinte, né? Esse pessoal aqui são trabalhadores da cultura, como todos nós aqui. Então, a gente precisa ter esse olhar também, né? Entender esse lugar, e também a criatividade, a energia criativa que vai exalando desses pequenos quartinhos nas periferias do Brasil, em que você vai ter um jovem nerd periférico mexendo no computador, produzindo essas batidas. Exatamente. E aí, isso vai para uma outra pergunta, né, que eu queria muito te ouvir, porque o que se tem falado muito sobre o funk, acho que em particular o funk de São Paulo, a partir dessas produtoras, grandes produtoras que estão ganhando muito dinheiro com o funk, e abre-se para uma discussão sobre, não só sobre o funk, né? Acho que tem outras vertentes aí das músicas dos ritmos populares, né? Até o próprio rap, o trap também, enfim, sobre essas produtoras estarem totalmente alinhadas com uma lógica mercadológica, onde tem apenas um ou poucos empresários que estão ganhando milhões em cima justamente desses trabalhadores do funk, né, desses artistas todos, e que muitas vezes, aí entrando até fazendo uma relação com o universo da política, muitos dessas produtoras apoiando políticos da extrema-direita, no caso, por exemplo, de São Paulo, produtoras que apoiaram o Ricardo Nunes na última eleição, né, para a prefeitura. Então, queria muito te ouvir nesse sentido também, né? Porque abre-se margem para essa discussão. Você traz, o Terror Mandelão, ele traz esse trabalhador do funk que está nesse lugar e empreendendo, mas aí tem esse outro lugar que está dentro de uma dinâmica que é também do capitalismo. Então, queria muito te ouvir nesse sentido. Como é que você observa, a partir das suas pesquisas, o seu trabalho, esse ponto? Eu acho que, assim, se você tem, né, o Nunes e outros, né, políticos assim comprando o movimento funk, ou tentando comprar uma parte dele, é porque tem gente vendendo, né? Então, quem vende são justamente essas grandes produtoras que vão se interessar em fazer, em coligar-se com um político que está mais fácil de se manter no poder. Acho que não tem uma questão tanto ideológica, ou pelo menos o dinheiro vem antes da ideologia, né, para esses grandes empresários. E o que acontece é criar uma imagem, eles tentarem criar uma imagem muito exclusiva do funk, no sentido de que, não, o funk de São Paulo é aqui a minha empresa, é a GR6.
que foi um dos principais apoiadores, mas também a Love Funk. Então, a gente precisa entender também que existe essa lógica de dominação mesmo, assim, né, de um mercado funk em São Paulo, mas que, do ponto de vista artístico, criativo, o que acontece de mais rebelde, de mais inovador e fresco é pelas beiradas, né? Então a gente não pode só entender que o funk de São Paulo é totalizado por essas grandes produtoras, né? Embora sejam muito fortes, né? E do ponto de vista até financeiro, que eles movimentam, a quantidade de artistas que ele tem nos seus catálogos, nos seus castings, é gigante. A gente precisa entender esse movimento que nasce de uma forma um pouco mais dinâmica e até espontânea, né? E que se atualiza todo fim de semana nos bailes de rua da cidade, assim. E ao mesmo tempo, agora saindo um pouco disso do campo do mercado, assim, falando de um ponto de vista mais musical mesmo, assim, é muito curioso porque todos esses DJs que fazem essa música esquisita ou disruptiva, pelo menos, né, como é o caso do funk bruxaria, eles, ao mesmo tempo, fazem algo tão novo, assim, eles estão sempre pensando em mercado, assim, é muito curioso isso, como eles usam métricas de mercado, por exemplo, o DJ K fala muito no filme, eu tenho que fazer aqui eu sei que quando eu vou olhar meus dados no YouTube, as pessoas assistem os primeiros 10 segundos e param, então eu tenho que nos 10 segundos fazer algo que chame muito a atenção das pessoas. Então ele está sempre se medindo por uma série de dinâmicas, de métricas, né, que são do mercado, mas não para produzir o mesmo, mas para produzir o diferente, tentar sempre produzir algo novo. Isso é algo muito curioso dessas culturas jovens, né, do funk, assim, ou do underground do funk, a gente pode falar, de certa forma. E aí, partindo para a questão mais dos estilos e das estéticas, ele justamente, né, no documentário eles falam sobre os tipos de funk. Fala, por exemplo, sobre funk bruxaria, funk mandelão. Se você puder explicar, assim, o que são esses estilos variados de funk, e porque eu já conversei aqui mesmo no programa, né, até na perspectiva da dança, com a Jo Gomes, que é uma profissional da dança, uma artista, ela muito detalhadamente trouxe cada estilo de dança que está muito de acordo com regiões, né, com cada região. O funk paulista, o funk carioca, o funk em Belo Horizonte, o funk em Recife, enfim, falou dessas regiões todas e que tem ali as suas variações de dança, né, como se dança. Isso. E evidentemente que isso vai ter um diálogo com as batidas, os toques, enfim, a forma de se criar a música. E aí no documentário fala do funk bruxaria e o funk mandelão. Então, se você puder explicar, isso são vertentes do funk paulista, do funk paulistano, especificamente? Isso. Então, assim como, né, a Joy falou, essas variações acontecem no Brasil como um todo. A gente tem diferentes tipos de batidas em vários lugares do Brasil. Em São Paulo, também temos uma pluralidade dentro, né, da cidade. Assim. O mandelão é um termo um pouco mais geral para o tipo de funk que acontece nos bailes de rua, nas favelas de São Paulo. E dentro disso, então, a gente tem aqui o mandelão, e dentro disso a gente tem uma série de subvertentes. Temos, por exemplo, o ritmado, que é um funk que ele toca também nos bailes de rua, mas ele tem um som mais de berimbau, de percussão, ele é um pouco mais, digamos, dançante, ele é um pouco mais convidativo. Diferente do funk bruxaria, que muitas vezes acaba se usando o mesmo termo, mandelão, mas, né, a rigor seria o funk bruxaria. O funk bruxaria é um som bem mais eletrônico, distorcido, tem um som um som muito agudo que o pessoal chama de twin, um som hiper agudo. No filme a gente explica o porquê o twin, por que chama twin. Muito barulhento, assim, que dialoga com a dinâmica dos bailes. Assim. E dentro disso também tem algumas outras vertentes que estão um pouco mais próximas da bruxaria, mas tem pequenas diferenças, como automotivo, por aí vai, né? Mas acho que as principais linhagens dentro disso são a bruxaria
e a ritmada. São as principais linhas, assim. E o Bruxaria, ele é muito característico dos bailes da Zona Sul de São Paulo. E dentro disso também tem vários tipos de passos de dança também dentro de São Paulo. E no filme a gente tem uma cena, né, com 2 dançarinos, o Teus, que eles vão mostrar, né, como que é essa dança, como é que funciona isso. Eles mostram cada passo específico, né? Portanto, é um universo gigantesco, muito sofisticado, com muitas variações, que dá um pouco da dinâmica do que é fazer cultura no Brasil, né? Enfim, aí E que você, muda claro, todo ano, tá completamente exatamente. diferente. É impressionante. Bom, eu vou fazer 40 anos ano que vem. Portanto, eu peguei o bonde do Tigrão. Eu era adolescente, começando adolescente, peguei aquela explosão do bonde do Tigrão, né? Bonde do Tigrão e os Havaianos, aquele funk lá do início dos anos 2000, mas claro que tem o Rap Brasil, que é o primeiro CD de funk dos anos 90, que a gente, enfim, eu era mais criança. E aí eu tô falando tudo isso porque no sábado agora eu participei de uma oficina de dança com um professor de funk, que eu já fiz outras oficinas de dança com ele também. E assim, é impressionante como muda, como tem novidade, que você tem que, assim, para acompanhar, é impressionante, assim, é extremamente dinâmico, é um universo assim gigantesco mesmo, sabe? É impressionante. E eu tô falando especificamente de Rio de Janeiro, porque eu tô aqui. Sim. Aí você tá falando de São Paulo. Se a gente abrir o leque, aí se a gente fica aqui a noite toda conversando, né, GG? É impressionante, assim, enfim, é só um comentário mesmo, porque é algo que é você falando que tem as variações de dança, que é de acordo com cada região de São Paulo, que é de uma cidade do Brasil. Aí realmente fico Exato, é imaginando. uma loucura. É uma loucura, e também como cada lugar tem a sua própria história, que muitas vezes não é tão conhecida, né? Você, por exemplo, você falou do Funk Brasil. Eu entrevistei uma vez o DJ Malboro, já quando estava fazendo, acho que 30 anos eu sou meio ruim de conta, mas acho que 30 anos do Funk Brasil, volume 1. E eu perguntei para ele, poxa, você tinha notícias de outros lugares que estava rolando funk? Porque, por exemplo, tem um disco que eu estou olhando para ele aqui até, que chama Fábrica Ritmos, que saiu 3 anos depois do disco do Marlboro e foi lançado em Belo Horizonte. Foi prensado, foi todo feito por uma loja de discos independente. Você não tinha, né, grandes companhias de disco, grandes fábricas de disco lá. Então você imagina que estava existindo também uma cena de bailes por ali, né? Recentemente saiu no canal do YouTube do Correio, Jornal Correio de Salvador, também uma reportagem sobre um baile funk que acontecia lá nos anos 90. Eu sou de Recife e moro em Recife. E fiz uma grande reportagem uma vez sobre a história do brega funk aqui, e também a gente tem histórias dos bailes funks aqui nos anos 90 e anos 2000. Então, cada lugar vai tendo também a sua história, né? Aí, quando eu comentei sobre essas coisas com o Malboro, ele falou, então, é por isso que eu chamei o disco de Funk Brasil e não de Funk Rio de Janeiro, porque eu estava ciente dessas participações, dessas movimentações que ocorriam em outras regiões do Brasil. Tanto é que, quando ele lança o 3º volume do Funk Brasil, ele tem a participação de alguns artistas de Minas Gerais, né? Inclusive, só a título de curiosidade que eu mencionei o Fábrica Ritmos, nesse disco de Fábrica Ritmos, deixa eu pegar ele, eu tô olhando aqui, só um instante. É bom para ter ilustra. Ah, legal. Ele é de quando, esse disco? É 92, 93, deixa eu ver. O Funk Brasil é 92, o Funk Brasil é de 89, então 3 anos depois. E é muito engraçado que ele tem a primeira música chama-se A Pistola do Sargento, então é fazendo uma zoeira ali com um militar, né? Fazendo uma piada ali com um militar. E tem uma música que é muito interessante que chama Tira a Mão de Mim, da MC Elu, que é uma artista carioca que foi pro Rio de Janeiro, e é uma música, basicamente, como o título indica, é uma música contra o assédio, né? Contra o assédio sexual. E cantada por uma MC negra, uma MC mulher, que é pouco lembrada, assim, né? Como
uma pioneira mesmo do funk, porque muitas vezes se fala da MC Cacau como pioneira, mas a MC Cacau começou depois dessa gravação, começou a cantar depois dessa gravação. Uhum. Então, enfim, tem várias histórias, né, pelo Brasil. Sim. E as mulheres na cena, né? Eu acho que você traz um ponto muito importante, porque quando a gente pensa no, digamos, senso comum, né? Tô tentando fazer uma linha histórica aqui da minha memória, que também tá dentro do senso comum, né? De quem gosta, prestigia, mas não sou uma pesquisadora. Eu fui adolescente que foi ver os shows da Tati Quebra-Barraco. Adorava, inclusive, era maravilhoso. A Tati, ela vem com uma explosão que é mais, digamos, de cunho nacional, né? Que tá lá mais presente na televisão e tal. Mas tem um antes, sempre tem as pioneiras, né? As que vêm antes, assim. Quando a gente vai pensar em contar uma história, no caso do funk... As que não conseguiram, né? As que estavam fazendo coisas ali e acabaram não ganhando um nome, não ganhando projeção, mas que estavam fazendo, né? Sim, exatamente. Olha, eu vou ler alguns comentários que foram chegando aqui enquanto a gente conversava. Quero só agradecer o Igor Ferreira, que eu fiquei na dúvida qual era o nome da praça. É a Praça da Harmonia, que é onde está lá o Candinho, que é onde eu vou possivelmente ver o jogo do Vasco daqui a pouco. Obrigada, Igor, aí pela lembrança. Estou deixando o link, gente, para vocês do filme completo para assistirem, O Terror Mandelão. Aqui, essa é uma pergunta que eu tinha até separado para te ouvir, GG, sobre esse processo. Assim, em março, quando a gente começou o Cultura Brasileira aqui, a gente fez essa conversa, esse debate, partindo do PL, do projeto de lei anti-Oruan, e ao longo desses meses todos a gente volta e meia volta para essa discussão, porque ela ainda está em aberto, né? A gente sabe. E aí queria muito te ouvir a partir, né, enfim, da tua experiência, dos teus estudos, das suas pesquisas, até porque em São Paulo, especificamente, mencionei o PL da Lei Anti-Oruan, que inclusive foi formalizado aí por uma vereadora de São Paulo, do MBL, representante da extrema-direita, mas em São Paulo também tem está acontecendo ainda, eu creio, a CPI dos pancadões, né, que também é um outro movimento para tentar criminalizar os bailes funks na cidade de São Paulo. Então, eu queria muito te ouvir, assim, como é que você tem acompanhado essa discussão, esse debate, qual que é a sua avaliação sobre esse movimento, né, enfim, que vem por parte da extrema-direita, das alas mais retrógradas e conservadoras da nossa sociedade, que fazem o que fazem aí com esses ritmos, com esses movimentos culturais. A meu ver, tem uma outra camada que não é só um projeto de criminalização, mas porque a gente tem esses projetos de criminalização sistematicamente, né, há muito tempo na história do funk, assim, né, desde os anos 90. Mas agora acho que tem um novo componente, que é a de se fazer um palanque mesmo eleitoral a partir disso, porque você vê essa CPI dos pancadões do Rubinho Nunes é muito feito quase como um palco para se gravar e fazer cortes, assim, lacradores e jogar isso nas redes, né, contra o funk, né? Funciona muito nessa lógica de se fazer esse palanque. Acho que esse é um componente novo. A gente teve como eu posso dizer, uma sorte, talvez, de azar deles, de algumas pessoas que foram convocadas, tanto artistas, alguns MCs, como Salvador da Rima, e tanto pesquisadores, estudiosos, como a Renata Prado, o Thiagson, o Chavoso da USP, que participaram e conseguiram fazer responder muito bem, né, e mostrar a incapacidade e revelar como essa CPI ela está dentro de um projeto que tenta censurar, não só censurar, mas fazer um espetáculo disso, né? Espetacularizar um suposto combate ao funk. Se fala em algum momento, brevemente, mas os moradores que estão ali sofrem com isso, só que não se pensa em alternativas para manter uma cultura que
para manter esse movimento que é importante tanto do ponto de vista cultural quanto do ponto de vista social, da interação da comunidade e econômico, né, de gerar renda ali todo fim de semana, não se pensa em alternativas para isso. Então, acho que a presença dessas pessoas ali, né, que mencionei aqui, alguns acaba desnudando um pouco esse projeto, mas a gente sabe também que não é o suficiente, né? A gente sabe muito bem da força que essa extrema-direita tem e a gente está resistindo a isso, né? Como pode, para que isso não avance. Mas acho que o grande lance é em perceber como o funk vira palanque, né? Então você vai ter gente, esqueci o nome da Amanda que vive fazendo, Amanda Vittorazzo. Amanda Vittorazzo, Amanda isso, Vittorazzo, que Sim. vive fazendo uma propaganda disso, tipo, a pauta da vida dela é o Oruan, sabe? Assim, então, Exatamente. É loucura, porque ela tá em São Paulo, aí ela pegou o Oruan, ela pegou o Oruan em razão justamente do tamanho que é o Oruan. Esse é o ponto, né? Que sabe o quanto ela ia ganhar visibilidade em cima da visibilidade do Oruan. Né? A despeito de todas as questões, contradições, etc., a gente sabe que o Oruan é um artista brasileiro e é uma figura que leva multidões e uma geração toda que acompanha ele mesmo, não tem por onde fugir. E ela, muito espertamente, ela usou por isso, por essa razão. E aí, claro que tem a questão dele ser filho de quem é, do histórico dele, etc., para E o tentar. mandato dela fica pautado nisso, fica pautado na existência dessa pessoa. Tipo, aí a gente percebe, né, como é muito utilizado como plataforma mesmo, midiaticamente, da coisa. Exato. E aí eu emendo para uma outra coisa que eu queria muito te ouvir, GG, até como um pesquisador, né, das culturas periféricas, da música periférica, sobre esse termo e esse conceito que se tenta emplacar por parte justamente dessas figuras, que é o conceito, o termo, né, narcocultura. Né? Eu queria muito te ouvir sobre essa questão, como é que você olha para isso? É engraçado, porque esse termo, narcocultura, ele aparece em estudos acadêmicos bem sérios, assim, bem importantes, como os trabalhos do Carlos Palombini, um professor de musicologia que estudou o funk proibidão, que é justamente o funk que vai falar sobre as facções criminosas e a vida no crime e tudo mais. E o Ben Penglase, um antropólogo norte-americano que também estudou os funks proibidões, assim. E o que eles vão falar é basicamente como facções como o Comando Vermelho criaram um sistema simbólico mesmo, que não adianta você, por exemplo, tirar se acabasse a presença do Comando Vermelho nas favelas do Rio de Janeiro hoje, ainda ia gerar ainda existe um legado simbólico, um monte de ideias e valores do Comando Vermelho nessas comunidades, que vão levar, por exemplo, uma criança pequena, acho que um texto do Ben Penglase, se eu não me engano, fala sobre isso, uma criança de, sei lá, 4, 5 anos, tirar uma foto e fazer um CV com as mãos, sem ter ideia do que é isso. Por que isso acontece? Justamente esse simbólico que essas facções produzem, e que para combater isso não adianta só é preciso entender, né, esses signos e esses códigos todos. Só que isso está sendo usado, isso está sendo agora virou uma outra coisa por conta dessa extrema direita que está usando essa terminologia, não sei como chegou neles, para criminalizar o funk, que é entender, atribuir ao funk um lugar direto de quase que de serviço, né, dessas facções, o que não é verdade, assim. Alguns cantores de funk proibidão, e aí olha de novo como a gente está indo em subgêneros aqui, é uma parcela dentro de dentro de um grande oceano que é o funk. Alguns desses cantores podem vir a ter ligação com o Comando Vermelho, e essa ligação não é do tipo, toma aqui esse dinheiro, fica fazendo músicas enaltecendo o Comando Vermelho. Não é exatamente assim, às vezes é porque ele era envolvido com essa facção,
Às vezes é porque ele quer cantar sobre isso. Mas, sobretudo, a gente precisa entender que existe uma grande diferença entre cantar e o ato criminoso em si, né? Até esqueci agora o dispositivo jurídico, o ânimos artístico, né? Que vai trazer esse lugar da liberdade artística, não ser uma apologia de fato. Então, acho que é preciso ter muito cuidado, né? Por isso, eu entendo que algumas músicas podem assustar, mas isso é muito utilizado, instrumentalizado de fato por essa extrema direita para combater a pobreza da forma mais sangrenta e violenta possível, né? Então, isso também, de novo, é algo muito recorrente. Quando a gente teve aquelas invasões lá no 2010, né? Que foi no Complexo do Alemão e tudo, e não prenderam o chefe do tráfico lá, mas prenderam vários MCs de funk proibidão, sabe? Então, nesses momentos a gente vê que não é um combate ao crime, né? É um combate ao lado mais vulnerável, assim, né? Sim, exatamente. Favelas, das periferias. E também acho que tem uma questão, que até um pouco, né, do que a gente conversava agora há pouco, que o proibidão, o funk proibidão, que tem a ver com essa relação com as questões do crime organizado e também até com os mais pesados em relação a sexo, né, isso e tal, é um tipo de fazer funk, né? O funk é um universo gigantesco, então são muitas formas de se cantar e dançar e produzir o funk. Esse é apenas um aspecto, né, Gigi? Acho que tem esse ponto também. Isso. Então... Exato, mas nada disso, o Rubinho Nunes, por exemplo, já demonstrou muitas vezes o despreparo dele sobre isso, porque o objetivo não é entender e tentar estimular determinada cadeia produtiva, não é isso, né? Não funciona assim. Vamos acabar com isso. Eu tive a oportunidade de ir em Lisboa e acabei fazendo uma parte importante para minha pesquisa de doutorado, que eu fui em uns complexos, em alguns bairros de periferia por lá, que tinham estúdios, por exemplo, de gravação, estúdios comunitários. Qualquer um podia ir chegar lá. E tinha lá um produtor que vinha de comunidades e que ficou famoso de comunidades africanas, né? E que ficou conhecido na cena lá, produzindo um tipo de kuduro, música eletrônica muito próxima do kuduro. Então, qualquer pessoa poderia chegar lá, marcar seu horário e ir lá no estúdio gravar, sair com a música pronta, de qualquer estilo, podia ser um trap, um rap, o que for. Então, imagina se a gente sobe um pouquinho a discussão de nível e a gente começa a pensar, né, uma estrutura de pequenos estúdios independentes nas periferias, em que você chegava lá, um jovem chegava lá, iria aprender a produzir suas batidas, a produzir sua música, saía de lá com a música já gravada. A gente elevava muito, né, o nível, inclusive o nível também do que a gente entende por fomento cultural. Aqui, trazendo para a realidade de Recife, que a música brega, o brega funk vem sendo também apropriada de uma forma um tanto quanto interesseira, né, para fins eleitoreiros mesmo, pelo nosso prefeito João Campos, a gente vê essa cultura sendo abraçada, mas de uma forma muito limitada, que vamos montar palcos e fazer programação pública com os artistas. E aí são sempre os artistas já artistas já grandes, com visibilidade, mas, de novo, você fica concentrando essa renda e essas oportunidades entre quem já tem muita visibilidade. Você não pensa um projeto de política cultural que está ligado à cidadania, né? Então, acho que esse exemplo de você ter estúdios, pequenos estúdios nas comunidades, já muda muito esse cenário. Exato. Eu vou ler aqui mais alguns comentários. O Pedro tá dizendo o seguinte: chave demais, tropa do FL Studio que foi pra cima. Tem o DJ Arana, também, que traz uma zona leste de São Paulo bem cyberpunk nos clipes.
E aí ele Demais. complementa: eu entendo que bruxaria é um conceito que é o seguinte: o produtor, quando está fazendo som, é como se estivesse preparando um caldeirão. E aí vem a estética meio sombria. Faz sentido isso? Pô, totalmente, adorei, Pedro. O Didi Arana, que ele mencionou, por exemplo, ele produz música, é um cara muito famoso nesse meio, e que produz música só pelo celular. Então, ele tem hoje em dia acesso a computador e tudo, mas ele se acostumou a produzir músicas pelo celular. O UFL Studio que ele falou é o programa, né, que ele geralmente usa. No filme tem até uma filmagem em tempo real do DJ K produzindo no UFL Studio. E o funk bruxaria, ele tem essa coisa, né, que ele parece romper um pouco com o funk do Rio. O funk do Rio é muito solar, né? Tem essa energia, esse clima muito para cima, essa energia vital. E o funk de São Paulo, ele é muito, ele é mais claustrofóbico, ele é mais noturno, sombrio. E os produtores gostam muito, né? Os fãs como um todo gostam muito de umas imagens meio imagens de vilões de filmes, personagens de filme de terror, de suspense, anti-heróis, então tem muita coisa com o Coringa do Batman. É, essa é a onda deles, assim, sabe? Essa coisa mais sombria, Muito muito, legal. muito a cara de São Paulo. É muito interessante porque, guardadas evidentemente as devidas particularidades, quando você pensa no samba, o samba de São Paulo e o samba do Rio, ele tem justamente o clima, o fator clima e o fator praia, né? Ele dá o tom também, Uhum, né? Dá o tom da estética, das escolhas, enfim. Então, a formação das rodas de samba, elas tem muito essa particularidade mesmo, que é o clima e a cidade, né? sim, Né, é muito diferente. São Paulo é cinza, faz frio, tá sempre garoando, né? Não dá para ir com as roupas. O Rio de Janeiro não, Rio de Janeiro é praia, é com muito calor, muito sol, muito solar. Então é outra dinâmica da construção das rodas de samba. Isso que eu já ouvi mais de uma pessoa comentando, e aí estou transpondo isso para a questão sim. da construção do funk, né? Claro, é muito interessante esse entendimento, né? Como a cultura ela é territorial, né? Ela tem território, tem Extremamente. clima, ela tem. Extremamente. E alguns sons, por exemplo, são utilizados no funk bruxaria como twin por conta de como o pessoal curte o baile. Assim, no Rio de Janeiro também, a gente teve há algum tempo um movimento que foi o 150 BPM, que o que era o 150 BPM? BPM é batidas por minuto, que é basicamente o ritmo da música, vamos colocar grosso modo. E o pessoal no Rio de Janeiro, né, acho que por volta de 2017, um pouco antes de 2017, em 2017 foi o grande auge desse movimento. O funk era feito basicamente em 130 BPM, quase sempre. E os DJs do Rio de Janeiro foram percebendo que, poxa, quando chegava de manhã, que era o ápice do baile, aquilo ali era insuficiente. Ele precisava acelerar, precisava de um ritmo mais forte, mais pegado, mais acelerado. E aí eles foram acelerando a música, acelerando, e começaram a produzir músicas mais rápidas, 150 BPM, 170, já para dialogar com o baile. Então, quando um produtor está criando uma música ali, ele está tendo em mente as formas de se curtir aquela festa. Ele entende muito bem isso. Ele tem um conhecimento muito grande da dinâmica das pessoas, da forma de dançar das pessoas. E é até curioso, porque muitos DJs produtores, né, que eu falo, o que vem na tua mente quando você está criando uma música? Eles falam, eu imagino logo o pessoal dançando, fazendo determinado movimento. Então inverte um pouco a ordem, né? A gente normalmente associa que o dançarino ele está acompanhando a música. Aqui acaba sendo o contrário. Muitas vezes o DJ, o produtor que está pensando no gestual, né, nesse movimento coreográfico dos dançarinos e transformando isso em som, antes de tudo. Muito bom, muito bom. GG, eu queria aproveitar então a sua presença aqui
porque você não é só uma pessoa que pensa, produz e pesquisa o funk, né? Aliás, muito mais que isso. E aí tem eu te acompanho nas redes, inclusive os vários trabalhos que você tem, eu queria muito te ouvir sobre isso, mas tem uma dúvida específica de um vídeo que você está falando sobre os paredões. Eu não vou colocar o vídeo completo aqui, tá direto lá da sua página do Instagram, né? Que você, inclusive, tá falando sobre que os paredões eles não são todos iguais. E até nos comentários tem gente falando de paredão, porque paredão, eu já ouvi falar os paredões que estão lá em Belém do Pará, né? Inclusive, fui aqui em festas aqui que tem de paredão, que está muito relacionado com o norte, mas tem paredão no Brasil inteiro, inclusive nesse vídeo você fala isso. E queria muito te ouvir, porque até nos comentários dessa publicação sua, tem gente falando de paredão em Goiás, no Centro-Oeste. Quer dizer, tem paredão no país todo, assim, no Nordeste, como você menciona nesse vídeo, você fala especificamente. Então, se você puder, até para quem nunca ouviu falar o que é paredão, explicar e como é que é essa particularidade, né, de cada região, como que tem a ver sobre essa questão. Só não vou pôr o vídeo, porque já que você está aqui, você pode, claro, falar sobre isso. A gente não precisa te ouvir no vídeo, até para convidar as pessoas para poderem assistir depois. Tá. Bem, primeiro, vamos situar, né? De onde vêm os paredões? Acho que todo mundo já tem uma imagem de paredões aqui no Brasil, mas tentando historicizar isso, a gente teria que voltar para a Jamaica, onde surgem os sound systems jamaicanos ligados ao reggae, né? E o que são esses sound systems? Ainda ali pelos anos 40, 50, mais ou menos, que vão tocar música reggae e são um lugar de encontro em oposição aos clubes fechados. Eles acontecem aberto ou num lugar delimitado na rua, com ingressos, né, entrada popular, mas ali a gente já começa a perceber como esse som ele é utilizado para popularizar, né, a festa e o acesso à música. Então, daí vem uma linhagem, né, importante que vai se expandir para vários outros lugares, para a Europa também, né, sobretudo Inglaterra, com uma migração de jamaicanos e caribenhos. Vai chegar também na Colômbia. Na Colômbia a gente tem uma cultura chamada dos picós, que vai ser a cultura picoteira, também com paredões de som gigante. E no Brasil também a gente vai ter, considerando o tamanho do país, a gente vai tendo diferentes formas de paredões ao longo do nosso território. Um lugar, é difícil dizer onde começou, né? Mas, por exemplo, porque a gente não tem uma história, né, muito contada, isso por muito tempo não foi visto como algo digno de ser historiografado. Mas é muito curioso perceber como isso vai se evoluindo. Você falou, por exemplo, do norte, né? Então a gente pode falar de Belém. Em Belém a gente tem um momento que surgem, eu não vou lembrar o termo agora, mas pequenos, acho que são os sonoros, que são pequenos sistemas de som que eram colocados muitas vezes em vendas, pequenos comércios, assim, e ficavam tocando músicas e anunciando algumas promoções, com o tempo passando recados para a comunidade, aniversário de alguém do local e tudo mais. Com o tempo isso vai se desenvolvendo, vai virando um sistema de festas, o pessoal começa a levar isso para aniversários, por exemplo, para animar algumas festas. O DJ, que ainda nem se tinha esse entendimento desse cara que colocava as músicas como DJ, ele tocava de costas para as pessoas. Então ele nem era visto como parte de como um performer, não era visto como alguém, um artista ali, né? E com o passar do tempo ele vira de frente, começa a tocar as músicas nesse lugar de mais ativo, digamos assim, né? E aquelas estruturas em Belém ainda vão ganhando um outro contorno. Com o tempo, já isso por volta dos anos, acredito que anos 80, 90, a depender, né, de cada aparelhagem, vai mudando de nome, ganha esse termo aparelhagem, vão se construindo as figuras dos animais. Então, você vai ter, por exemplo, o crocodilo, que talvez tenha sido o que você viu aí no Rio. Você vai ter o búfalo do Marajó. Enfim, eles vão construindo uma estrutura de som
em formato desses animais que dão nome à sua aparelhagem e vai se tornando esse grande show, assim, né? Pirotecnia, muitas luzes e tudo mais. E aí, a partir daí, a gente começa a perceber como esses paredões vão ganhando um nome e uma identidade. Então, você tem, não diria nem fãs, talvez quase uma torcida dessas aparelhagens, né? Do crocodilo, que também cada uma tem um símbolo que você faz com a mão, o rubi, enfim, são várias. E aí é muito interessante perceber que esses paredões, agora indo para um modelo um pouco diferente, né, sem ser essas aparelhagens que têm o formato dos animais super grandioso, eles vão se espalhando pelos carros, né, pelo Brasil. E aí cada lugar vai tendo também uma sonoridade diferente. Eu conversei com um cara muito importante nessa história, é o Tico Som, que é um projetista de som lá de Fortaleza, no Ceará. E ele foi um cara que projetou alguns paredões muito famosos, como o paredão Moça Flor, que era de uma confecção de jeans, que era gigantesco, assim, um caminhão que abria tudo, assim, hidráulico, um paredão. E ele fala que quando ele começou a construir os sons, ele mudou um pouco, ele pensava em uma frequência de sonora específica para ficar mais forte, que era a frequência médio-grave, porque o forró não tinha, por exemplo, aquele batidão grave do funk, a música que a galera curtia, né, o forró, mas tinha um som seco da bateria. Então ele projeta isso com uma frequência muito específica, que é chamada de médio-grave, e por outro lado, quem vai tocar o forró vai gravar pensando nessa frequência. Então olha que loucura, o sistema de som que era para ser só, digamos, o que vai só executar a música, é uma tecnologia que passa a influenciar a própria forma como a música é feita. Não é só algo que vai tocar a música, não é uma coisa neutra, entende? E a mesma coisa, a gente vai ter os paredões em Goiás, que aí já é o contrário, já aí é muito focado no grave, porque o pessoal de lá gosta de um tipo de funk chamado mega funk, que vai ser muito focado no grave. Então, a construção do paredão é totalmente diferente, até do ponto de vista visual. No Nordeste, por exemplo, é muito comum eles construírem as caixas de som com a parte que esquenta mais do alto-falante para fora. Então, o alto-falante fica como se estivesse para dentro, para não esquentar mais ainda no calor do Nordeste e ter um problema de superaquecer o som. Isso é uma coisa que foi uma engenharia, né, construída com o saber do local mesmo. Assim como as radiolas no Maranhão. Então, você tem toda essa diversidade e acho que o mais importante é perceber como esses paredões eles vão se tornando um elemento com uma identidade própria e que vai alterar até a produção musical mesmo. Então, não é só uma forma de ouvir música, né? Não é só o dispositivo sonoro. E também como eles mudam muito a nossa relação com a música. Eles estão na contramão da nossa relação, da nossa escuta, da nossa relação com a música hoje. Porque a gente é empurrado a sempre ouvir música da forma mais individualista possível hoje em dia. Tudo no fone de ouvido, todo mundo muito no seu canto. E os paredões são o contrário. A lógica é fazer a música bater em você por completo. Você é inserido dentro da música e não é a música que entra no seu ouvido, né? As radiolas do reggae em São Luís têm muito isso. Tanto é que elas formam um círculo. Então, você entra dentro desse círculo. É uma loucura. É uma loucura, mas é muito bom. E eu recomendo. Quem puder. Não, é muito legal isso, realmente, assim. E aí, muito massa, realmente. E aí eu queria aproveitar também, GG, para você falar de outros dois trabalhos, né, que você tem, que é o Portal Embrasado e o Volume Morto. Eu não sei se um está dialogando com o outro, né? Mas se você puder falar, eu vou até também divulgar aqui, colocar, porque o Volume Morto é uma curadoria e pesquisa musical, e o Embrasado é uma plataforma de música e de culturas periféricas do Brasil, que são dois projetos idealizados por você. Então, fala um pouco deles para a gente aqui, o que são esses projetos que você está produzindo. O Volume Morto é um site que eu tenho desde 2015, eu acho, e que a gente foi expandindo também, né, para
para as redes sociais, né? Produção de conteúdo e curadoria, focado em música de uma forma geral. Não só músicas das periferias brasileiras. Então, vai ter muita coisa sobre música africana também. No Instagram também tem uma produção de conteúdo mais regular e que vocês vão achar muita coisa sobre diversos assuntos em música, né? Não só música das periferias brasileiras. O Embrasado foi um projeto que surgiu com um parceiro chamado Igor Marques, que também tem uma página muito legal chamada Iguarias. A gente tinha uma festa aqui em Recife, né? E com o passar do tempo a gente queria trazer essa nossa pesquisa de DJ, de discotecagem, para o lugar que é a nossa área, né? A pesquisa, a escrita, a produção de vídeos. Então a gente criou esse projeto Embrasado, que contou com o apoio da Petrobras Cultural, que é um site, uma grande plataforma, né, de pesquisa sobre essas músicas das periferias brasileiras. Então a gente produziu por acho que um ano, mas produziu muito material. A gente tem um monte de reportagens no nosso site, tem podcasts também, tem mini documentários sobre as músicas das periferias brasileiras em 5 praças principais que a gente trabalhava, mas também ia para outros lugares. Então a gente tem sobre Salvador, sobre Recife, Belém, enfim, vários lugares. Tem também um álbum que a gente lançou, que foi com artistas dessas 5 praças fazendo parcerias entre si. Então, por exemplo, uma banda de brega romântico aqui de Pernambuco, a banda Sentimentos, a gente pegou a música deles, né, a gente chamou eles para colaborar, eles toparam, e a gente convidou a DJ Mary, que é uma DJ de Tecnobrega de Belém, para produzir uma versão dessa música, e ela fez. Enfim, tem vários artistas super legais nesse projeto, a gente gosta muito, tem muito orgulho disso. E também tem produções a gente fez uma seleção, uma chamada pública para pessoas de favelas, de comunidades dessas praças que a gente trabalhou, também para produzirem algum documento, algum trabalho jornalístico, né? Então a gente teve isso em Belém, Salvador, Minas Gerais, Recife. Foi um projeto bem legal, assim, que é um arquivo muito legal mesmo. A gente tem muitas coisas, muitas matérias incríveis. Tem uma que eu acho fantástica, que a gente chamou o Jadson, que é um percussionista do Pissirico, né, uma das grandes bandas do pagode baiano, para entrevistar o Carlinhos Brown, porque o Jadson toca um instrumento chamado bacurinha no Pissirico, que ele criou uma levada muito famosa, uma levada específica dele, e ele toca esse instrumento bacurinha que foi inventado pelo Carlinhos Brown. Então a gente tem lá essa entrevista. A gente fez um podcast com o Riquelme na batera, que foi o cara que fez uma levada de bateria muito famosa com Aviões do Forró, e a gente tem uma longa entrevista com ele lá, que a gente fez ao vivo. Foi muito legal. Muito legal. O que significa, né? Só esses 2 exemplos significa assim o quanto fazer música, fazer cultura, ela assim, é um lugar de muita criatividade, de muita inovação. É impressionante, assim, não dá nem para a gente acompanhar. E a gente fica nas limitações de ficar num senso comum, porque a gente está dentro de uma órbita de uma grande imprensa que faz as suas escolhas aí do que é sucesso, do que é música brasileira, né, do que representa a cultura e a música brasileira. E aí a gente vai justamente, né, para você que está mergulhado nesse lugar da pesquisa, a gente vai vendo que assim, é muito, 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 muito maior mesmo daquilo que a gente tem acesso, de alguma forma, acesso através, né, da grande imprensa em geral. E aí tem uma última coisa que eu queria te perguntar, que eu estava vendo que você, há algum tempo, você ministrou um curso que chama Estéticas e Escutas Periféricas, né, que aborda a música produzida nas periferias do Brasil, e aí você ali justamente faz oferece o curso e faz uma análise interdisciplinar, né, de sociologia, de história, de comunicação, arte.
Você ainda oferece esse curso? Quem que pode ter acesso, se você oferece ou não? Se você puder até comentar um pouco o que vem a ser, para que público direcionado também, porque é algo interessante Uhum. nesse sentido mesmo, de se entender a partir daquilo que você está oferecendo nesse curso. Tem 2 cursos que eu venho trabalhando, né? Tem esse, que eu parei um pouco acho que esse ano eu não fiz, mas vou retomar agora no próximo ano. É um curso online que tem 4 aulas. E o outro curso que eu faço chama-se Afrotrônicos, que aí vai trabalhar também o funk, mas ligado a outras expressões de músicas eletrônicas, sobretudo do continente africano, mas músicas músicas eletrônicas afrodiaspóricas como um todo. Esses 2 cursos, assim, eles são voltados para quem se interessa por música em qualquer sentido. Pode ser tanto de um ponto de vista acadêmico, tive alunos que participaram lá e pegaram muitas ideias e referências para construir seus TCCs ou suas pós-graduações e tudo, mas também aberto a qualquer um que se interessa por cultura e por arte, sabe? Então, eles são pensados, obviamente, com bastante referências e reflexões críticas com base em muitas leituras que são compartilhadas com os alunos e tudo, uma pastinha rica no Drive com um monte de livros, mas são pensados para a gente, sobretudo, ouvir essas músicas de uma forma diferente, mais aprofundada. Então, a gente escuta várias faixas, coloca isso dentro de determinados contextos históricos, sociais, artísticos, e vai analisando esses trabalhos, tentando entender, pintar um painel mais amplo, né, de cada um dos temas que a gente aborda. Provavelmente no início do próximo ano deve estar abrindo uma nova turma para o Escutas Periféricas, acho que, sei lá, final do primeiro trimestre, o famoso depois do carnaval. Então, quem tiver interesse pode acompanhar por lá. Legal. E aí, para de repente te contatar, algo nesse sentido, é só te procurar nas redes sociais. @o volume morto. Você manda um Legal. alô lá e eu vejo. Tá bom, ó, gente, então tá aqui, deixei todos os links para vocês, do Volume Morto, do Embrasado também, do próprio GG Albuquerque também, que ele produz lá também material, produz conteúdo. Quero muito te agradecer mesmo pela disponibilidade, a gente tem quase 1 hora que a gente está conversando, por dispensar seu tempo vir aqui. Dizer que o Terror Mandelão, como falei, vou falar aqui pela 3ª vez, está lá no YouTube, também deixei o link para vocês aqui. O filme, gente, circulou em festivais, na 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes, no Edit Brasil, Novíssimo Cinema Brasileiro, 4ª Semana de Cinema Negro de Belo Horizonte, no Semana do Audiovisual do Cine Ninja em São Paulo, Festival Arranque, Festival de Cinema Negro Osmo Bubu no Rio, Reverbere, Cine Estalo, Festival Citronella em Ilhabela, DC Cult da Unicamp, Cineclube Catarina Fantástica, Janela Internacional de Cinema de Recife, Festival Paredão, Festival Recanto de Cinema no Distrito Federal, Berlim Bonus Track na Alemanha, no 26º Festival Quinoarte de Cinema no Paraná, e em Pernambuco, também já passou no Canal Brasil, já ganhou prêmios o Festival Reverbere, melhor montagem e melhor som. Ou seja, já é sucesso, é muito bom, assistam. Tá disponível no YouTube, o que é maravilhoso, porque muitas vezes, né? E é curtinho, é 1h15. 1 horinha, 1 hora. Muito assistir massa. almoçando, ó. Exatamente. Tá bom, GG, obrigada mais uma vez, muito sucesso para você em todos os seus trabalhos. Certamente eu vou te chamar de novo, de repente, porque eu vou te acompanhando. Se tiver coisa nova, projeto novo, que a gente possa trazer aqui no Cultura para divulgar, eu quero muito te convidar e dizer que o Cultura Brasileira e o Farol Brasil estão aqui de portas abertas para você, sempre. Valeu, obrigada mesmo. Obrigado, valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.